Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader especialista em criptoativos. Hoje retorno aqui com o objetivo de fazer uma atualização técnica e de sentimento do Bitcoin, agora cotado em 9.236 dólares. Hoje o meu objetivo vai ser começar do diário para mostrar a principal tendência do Bitcoin e chegar em tempos gráficos menores, né? Para a gente entender o que aconteceu aqui no curto prazo, para a gente ter essa queda tão feia no gráfico. Além disso, hoje nosso objetivo vai ser discutir um pouco da correlação que a gente está tendo com os futuros. Vamos falar aí do que aconteceu nos futuros também nessa queda e como o Bitcoin está se comportando em relação ao S&P 500, ok? Além disso, numa análise de sentimento, eu gostaria de repassar com você todos os indicadores, seja eles no Tensor Charts avançado, no TRDR, a gente tem algumas constatações bem interessantes aqui do que aconteceu, e também nos indicadores mais antigos que vocês conhecem aí como o Fear and Greed, o Funding, entre outros, tá? Em especial, um recado útil para vocês, investidores. Como forma de complementar as análises aqui do canal do YouTube, nós também enviamos no nosso canal do Telegram alertas sobre as possíveis mudanças de tendência e movimentações importantes do Bitcoin no momento que elas acontecem, tá? Igual hoje aqui, quando a gente estava perigando romper esses 9.300 e o padrão de continuação. Então, entra e ativa as notificações para você ter acesso mais rapidamente aí ao que nós estamos pensando do preço do Bitcoin, ok? E se você quiser interagir com os demais membros da comunidade, também tem o link do grupo de discussão que também está na descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando do diário no Bitcoin na BitMEX. Investidores, no diário não tem muita novidade, tá? Nós continuamos numa tendência de alta aqui, suportada pela linha de tendência do triângulo ascendente e pela média exponencial de 72 períodos. Se o preço vier aqui e perder esses dois suportes, para mim a gente vai ter problemas sérios, tá? Para mim vai aumentar muito a probabilidade da gente romper aqui e testar as zonas de suporte bem mais abaixo. Porém, antes de romper as 8.900, eu acho que não é muito prudente a gente ficar apostando que ele vai ter essa correção. Não, a gente ainda precisa dessa confirmação, que para mim será um rompimento dos 8.900 com volume. Nós precisamos ver um candle de volume, pelo menos desse tamanho aqui, na minha opinião, no diário, para a partir daí a tendência do Bitcoin ser definida, ok? O mesmo vale para cima, né, investidores? Ontem, por exemplo, a gente não conseguiu fechar candles acima da região importante ali dos 9.450, né? Quase fechamos, mas não conseguimos, muito menos da região de resistência lá em cima do triângulo em 9.800. Então, para uma confirmação da alta, eu gostaria de ver esse candle de volume rompendo, primeiramente, essa região dos 9.450, que sim, aumentariam muito as probabilidades de um rompimento para cima, mas com maior confirmação da região dos 9.800, 9.900, que aí sim a gente teria uma boa probabilidade de ver o Bitcoin em novos patamares, tá? Então, realmente, no diário, no 4 horas, nós ainda temos uma situação de indefinição dentro desse triângulo, já que, mesmo quando a gente tenta assumir uma tendênciazinha de alta ou de baixa, os nossos indicadores não trabalham tão bem. E por quê? Porque eles realmente não trabalham tão bem quando a gente está numa congestão, tá? E esse triângulo ascendente, ele está sendo caracterizado por essa congestão sem tendência muito bem definida. Ou seja, uma hora a gente tem tendência de alta, depois baixa, depois alta, depois baixa, depois alta, depois baixa, depois alta. Ou seja, isso não é uma tendência, né? É uma congestão num tempo gráfico um pouco maior, beleza? Então, no 4 horas aqui, eu realmente vejo que a situação piorou muito desde ontem, né? Ontem a gente gostaria que a gente fechasse candles aqui acima dessa região dos 9.450, nós não conseguimos, né? Ainda deixamos algumas sombras perigosas aqui nessa região e depois começamos a formar um padrão de continuação. Padrão de continuação para mim que tinha tudo para romper para cima, não fosse o S&P, tá? Vamos primeiramente dar uma olhada aqui no padrão e depois a gente mostra o que aconteceu no S&P. Acho que no 15 minutos fica legal da gente enxergar. Vamos lá.
No 15 minutos, nós conseguimos ver que a gente estava seguindo um padrão aqui, sem volume, exatamente o que a gente quer ver num padrão gráfico de continuação, mas a partir dessa queda aqui, quando a gente foi testar os 9.330, a gente teve muito volume. Quando a gente tem muito volume num padrão assim, tipicamente é um sinal de perigo, tá? É um sinal de que a gente pode estar formando um fundo desse padrão para depois voltar a subir, ou um sinal realmente que a tendência mudou e esse padrão pode romper para baixo, né? A gente até comentou isso no canal do Telegram, e aqui ele rompeu para baixo com muita força, né? E foi muito ruim para isso. Padrões de continuação tendem a romper para cima, né? Inclusive expliquei ontem por que isso tende a acontecer, mas nem sempre acontece, né? Estima-se aí que cerca de 70% dos padrões de continuação, assim como bandeiras e bullish falling wedges, tendem a romper para cima, mas os outros 30% rompem para baixo. Então, no mercado é tudo probabilidade, né, investidores? E aqui eu acho que o grande efeito que causou esse rompimento do S&P não foi somente o Bitcoin, a oferta e demanda do Bitcoin ou algum indicador. Tem muito a ver também com o S&P, tá? A gente pode ver aqui que essa queda começou mais ou menos aqui, olha só, às 10 horas da manhã até às meio-dia. Se a gente for dar uma olhada no S&P, o que estava acontecendo era exatamente isso, né? O topinho ali 10 horas da manhã e até meio-dia uma derrocada aí de basicamente 2% no S&P, que foi mais no Bitcoin. Por que foi mais no Bitcoin? Porque o Bitcoin é sim mais volátil do que o S&P 500, tá bom? E, investidores, isso, querendo ou não, é um pouco chato, né, pra gente que está operando no Bitcoin, porque claramente nós não temos o Bitcoin fazendo um movimento livre dessa correlação. Então, independentemente do que o Bitcoin demonstrar aqui no gráfico, seja por indicadores de sentimento, ou seja, qual for o nosso parâmetro indicador, se o S&P tiver uma despencada igual ele teve hoje, de 2%, o Bitcoin ele tende a segui-lo, né? O Bitcoin ele não foi feito para ser um hedge contra as maiores empresas dos Estados Unidos. Não, ele foi feito para ser um hedge contra a inflação, contra o que o Fed vem fazendo, né? Então, a gente vê que, sim, se o S&P começar a cair, o Bitcoin também vai, né? E se ele começar a subir, o Bitcoin também vai. Isso tem muito a ver com a psicologia das pessoas, com a psicologia, com o medo e com a ganância, né? Então, realmente, são momentos onde a gente precisa ter mais cautela para investir em ativos de risco, já que a gente entende que muita dessa subida no S&P é uma subida sem tanto fundamento, né? Muito mais uma subida que está sendo propiciada pela impressão desempregada do Fed, pela compra de títulos, pela compra de dívida. Então, realmente é uma situação aí que o Fed vem causando no mercado e, ao meu ver, ele está inflando os preços aqui das ações. Correto? Então, se uma correção mais forte, se uma segunda onda acontecer, o Bitcoin provavelmente, né, não estará livre dessa segunda onda. Então, é o que a gente vem falando com vocês há muitas semanas. Podemos comprar Bitcoin nessa situação? Podemos, mas não podemos fechar os olhos para os riscos que existem no mercado global hoje. Correto? Detalhe, investidores, então agora a gente nunca mais vai poder tradear o Bitcoin como um ativo que não tinha correlação, né? Porque se a gente for olhar o passado, nós vamos enxergar que o Bitcoin não era correlacionado com o S&P, tá? Nesse site aqui eu consigo ver a correlação do Bitcoin com vários ativos, tá? Inclusive você pode mudar aqui e colocar quantos vocês quiserem. Por exemplo, podemos colocar ouro, podemos colocar outras criptomoedas. Então, realmente vale a pena vocês conhecerem aqui esse site, ele vai estar na descrição o link, tá? Mas o que eu quero focar com vocês hoje é na correlação do Bitcoin com o S&P, que é esse azulzinho, tá? Reparem que nós estamos, desde quando a amostragem aqui começou a ser captada, lá em 2013, no ponto de maior correlação do Bitcoin com o S&P. Lembrem-se, a correlação vai de -1 até 1, sendo 1 uma correlação perfeita, os preços andando juntos, e sendo -1 uma correlação oposta, com os preços andando em direções diferentes, certo? No 0 a gente não consegue ver uma real correlação entre esses ativos.
E reparem que o Bitcoin, na maioria da sua história, permanece aqui muito próximo a zero, né? Então, não é verdade quando falam que o Bitcoin sempre foi correlacionado com o S&P e que sempre vai ser. Eu discordo disso. Eu acho que a gente tem os dados aqui para comprovar que o Bitcoin ele tem sim um movimento próprio, e esse movimento de correlação que a gente vê nas últimas semanas, né, desde lá de março, né, naquele 12, 13 de março desastroso, tem muito a ver com o medo e a própria ganância nos mercados, tá bom? Então essa correlação tem muito mais a ver com um momento específico da nossa história do que algo que sempre aconteceu no Bitcoin, que sempre vai acontecer. Para mim, muito em breve, assim, né, nesse ano ainda, talvez, enquanto a gente tiver esse período aí de muito medo, de muita incerteza, a gente pode continuar com essa correlação alta. Porém, para mim, em breve, quando isso passar, a gente deve ter de novo o Bitcoin voltando aqui para ter correlações próximas a zero com o S&P, ok? Um detalhe importante que a gente pode ver aqui nesse gráfico, olha, que com o ouro a gente não tem uma correlação evidente também, e com outras criptomoedas, como por exemplo aqui a vermelha, eu tô pegando o Litecoin, a gente sempre tem uma correlação muito elevada, né? Então, vale a pena vocês conhecerem esse site aí e compararem os ativos. Mas, então é isso, investidores. Eu realmente acho que não é motivo para pânico, não é motivo para a gente desanimar das análises do Bitcoin. É sim algo temporário e algo que num futuro próximo deve mudar assim que a gente sair desse cenário de incerteza, tá? Então, vamos voltar para a análise do Bitcoin aqui, agora já partindo para uma análise de sentimento, tá? Vamos lá. Investidores, primeiro ponto de uma análise de sentimento que a gente tem que mostrar para vocês é o quanto as pessoas acabaram perdendo com esse movimento, né? A gente vê aqui que teve muita liquidação, tá? A gente não tinha tanta liquidação assim deste fundo que a gente formou aqui em 8.900, né? Na primeira queda aqui, que também foi muito causada pelo S&P. Então, quando a gente tem muita liquidação, igual a gente teve ontem, né? O que a gente sempre espera? A gente espera uma consolidação e a partir daí a gente tem que traçar o nosso padrão de continuação e ver se ele vai romper para cima, né? Se esse padrão romper para baixo, essa nossa correção pode se transformar numa reversão. É o que pode estar acontecendo, é o que a gente vai discutir ainda nesse vídeo, tá? Mas nesse momento aqui, quando a gente foi até os 950, eu vejo que a gente está fazendo um padrão normal aqui, é um padrão de continuação esperado depois de uma grande liquidação, tá bom? E detalhe, investidores, onde que a gente tem suporte agora, né? Porque, sim, a gente tinha um suporte interessante nessa região entre os 9.350 e os 9.300, mas agora esse suporte meio que não existe mais, pelo contrário, né? Agora isso virou uma resistência, tá bom? Então, nesse momento, eu realmente estou de olho para, se o Bitcoin conseguir ultrapassar aqui de novo essa região ali, nem precisa ser os 9.350, eu acho, essa região aqui dos 9.330, eu realmente vou interpretar isso como uma força muito grande e como uma boa probabilidade da gente conseguir reverter aqui. Até porque se a gente traçar um Fibonacci do dump, a gente pode ver que vai dar mais ou menos aqui na região, das nossas médias também, né? Então, vamos ficar de olho para essa possível correção se transformar também numa reversão para alta aqui, né? Vamos ficar de olho. Mas nesse momento aqui, eu realmente não encaro mais o Bitcoin numa situação otimista, né? Em especial por causa do S&P. E os suportes que precisam segurar ele, para mim, estão entre os 9.200 e os 9.000 dólares, tá? Se a gente perder essa zona de suporte, que inclusive é uma zona que a gente sabe que muitas pessoas estão presas, né? A gente vai falar sobre isso também hoje aqui no TRDR. Se perder esses 9.000 dólares, para mim, realmente podemos ter problemas sérios, tá? Podemos ir lá testar e romper os 8.900 e testar o suporte em 8.600. E aí, sim, a gente vai ter que fazer outra análise para ver se as probabilidades mudam para uma acumulação aqui. Porque, no momento, a situação piorou bastante, apesar de eu ainda enxergar que a gente tem muito suporte e ainda enxergar que tem muita gente presa nessa região e essas pessoas podem criar uma demanda não deixando o preço continuar essa queda, tá? Mas vamos, então, já olhar um pouquinho em relação ao TRDR e o que aconteceu, né? Vamos lá, investidores. Primeiramente, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o que aconteceu quando a gente começou a consolidar, né? Foi algo que não foi muito bom, investidores. Por quê? Porque
a gente vinha consolidando aqui, como vocês podem ver, e o nosso long short ratio começou a subir. Desde o fundinho, quando a gente formou lá o nosso topo no long short ratio, a gente chegou a subir aqui antes do dump cerca de 12%. Ou seja, 12% das pessoas apostando em long, né, do que em short. Ou seja, eu acho que essa consolidação aqui, com tanto de gente entrando em long, a gente pode constatar isso pelo aumento no open interest, foi muito prejudicial aí para o preço. Outro detalhe importante, quando a gente tem o nosso rompimento, o número de longs dispara, olha só. Então, se o número de longs dispara quando a gente tem um rompimento ali, por exemplo, os 9.300, é de se esperar que o preço continue caindo para estopar e liquidar essas pessoas que entraram errado aqui, tá? Então, o que a gente viu aqui que era muito bullish, né, nessa situação, quando a gente pumpou aqui e muitas pessoas entraram em short, agora está acontecendo ao contrário, né? Está acontecendo com mais pessoas entrando em long com o Bitcoin caindo. Isso não é algo positivo, tá? Mas lembramos que temos sim um suporte interessante dessas pessoas que ficaram presas aqui. Vamos ver como o preço vai se comportar se ele chegar lá nos 9.100, 9.130, porque é sim um ponto muito importante, beleza? Continuando aqui e indo para o Tensor Charts avançado. Caras, o Tensor Charts avançado a gente pode ver claramente aqui que a gente estava desenhando uma acumulação para o Bitcoin, né? As instituições estavam acumularam aqui, depois acumularam aqui, mas depois que a gente teve esse rompimento aqui dessa região dos 9.330, 9.300, eu acho que a coisa desgringolou, né? A gente começou a entrar numa correlação muito forte com o S&P e aí não há suporte que segure, tá? Não há instituição que segure o mercado, porque a gente sabe, o mercado pode até ser manipulado, mas o que realmente está determinando ele é a oferta e demanda. E as instituições, elas manipulam para ganhar mais dinheiro e captar a liquidez das sardinhas dessa oferta e demanda, tá? Vai vencer as instituições que captam bem a oferta e demanda, não necessariamente as que estão manipulando completamente o mercado, beleza? Então, nesse momento, o que a gente vê aqui? A gente vê que todas as ordens que davam suporte para o preço, para essa possível acumulação, trocaram agora e são resistência, tá? Isso é sim algo negativo, tá? E também para até ilustrar o que a gente viu no TRDR. Se muitas pessoas abriram longs nessas regiões, agora elas estão tentando sair, né, das suas posições. E repara, muitas dessas pessoas são as próprias instituições, tá bom? Não necessariamente, não é só sardinha que perde no mercado. As instituições também cometem erros e as instituições também ficam presas, né? Podem inclusive até ser liquidadas. Então, nesse momento, eu realmente ficaria de olho para o preço conseguir ultrapassar essas regiões aqui, olha, dos 9.330, 9.350, como sendo aí uma reversão e uma demonstração de força muito forte do Bitcoin. Em compensação, se a gente vier aqui e perder essa região do fundinho em 9.150, para mim já vai ser uma demonstração de fraqueza e uma demonstração de continuação da tendência, né? Porque agora, investidores, a situação meio que alterou, né? A gente tem um padrão de continuação de baixa aqui e nós temos muitas pessoas entrando em long. Ou seja, isso não é um bom sinal. Esse padrão pode romper para cima? Pode. Mas, de novo, reitero o que eu falei ontem. Esses padrões, eles só tendem a romper assim se a gente tiver algo muito anormal no mercado. E, para mim, essa anormalidade poderia e ainda pode ser causada pelo S&P. Ou seja, se o S&P começar a subir, se o Fed imprimir mais dinheiro amanhã, comprar mais dívida amanhã, o S&P começar a subir, o Bitcoin pode ir junto. E toda essa análise técnica e de sentimento pode simplesmente não servir de muita coisa. Por quê? Porque, como eu acabei de mostrar para vocês, quando a gente tem um fator externo que aumenta drasticamente a oferta e demanda no ativo, não há ordem, não há instituição que consiga segurar esse mercado, tá bom? Então, eu continuaria com o olho no S&P para ver se a gente pode ter mais uma surpresa, tá? Inclusive, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui no S&P para mostrar a situação dele para vocês. Olha só, investidores, o S&P, ele tá aqui no 4 horas num ponto um pouco estranho, né? Parece uma tendência de alta, mas a gente não está conseguindo formar topos superiores aqui a essa região, que são ali próximo dos 3.200, né? Então,
O S&P nesse momento ele está realmente decidindo se ele vai fazer uma onda 3 para baixo ou se ele vai continuar essa alta aqui. Para mim, isso vai sim determinar o triângulo do Bitcoin, tá? Se o S&P conseguir fazer novas máximas, a gente pode romper esse triângulo para cima. Porém, se ele vier aqui e perder essa região dos 2.950, a gente deve romper o triângulo para baixo e aí ter uma correção um pouco maior, tá? Detalhe também importante, né? Falando um pouco do sentimento do Bitcoin, já não falando tanto do price action, mas de um sentido de acumulação, né? Será que a gente está num momento para acumular? Caras, eu acho que a gente ainda precisa de um pouco mais de confirmação, tá? Eu acho que aqui foram momentos de acumulação quando a gente estava com o funding vermelho e neste momento a gente ainda não ficou vermelhinho, tá? A gente até tem uma oferta forte aqui no Premium Index, mas o funding não está vermelho. Se ele ficar vermelho, para mim, pode ser um sinal de possível acumulação e um sinal de que o preço pode sim ter feito uma armadilha para voltar a subir, tá? Outro indicador que eu vou utilizar como confirmação é o Crypto Fear, que vocês estão cansados de saber. Estou bem curioso para saber como vai ser essa atualização em 2 horas, né? Até porque a gente estava vendo isso aqui subir muito, né? Tava em 37, se eu não me engano, aqui nesse fundo, 38, e foi para 44, né? Vamos ver se isso aqui cair muito, voltar para um medo extremo, voltar ali para os 38, pode ser um bom sinal de acumulação também. Lembrando que agora a gente também está utilizando aqui o BTC Tools para confirmar o Crypto Fear and Greed que a gente está acostumado, tá bom? Detalhe, a gente chegou ontem a 66 aqui, numa ganância bem forte para as últimas semanas e já deu uma queda expressiva no 60. Também estou curioso para ver como que a gente vai atualizar este indicador, tá bom, investidores? Então, qual é a tônica de hoje, né? Eu acho realmente que muito desse movimento foi explicado pelo S&P, mas isso não é motivo para a gente desanimar, porque essa correlação com o S&P é algo temporário. Eu acredito que o Bitcoin ele pode passar sim por uma acumulação, porque a gente teve muita venda no fundo, a gente teve muita liquidação e uma queda expressiva no Open Interest. Porém, eu realmente ficaria de olho para os nossos indicadores que mostram essa acumulação, que são o Fear and Greed e o Funding. Se eles aparecerem, aí eu acho que começa a fazer sentido para a gente pensar em começar a acumular posições em Bitcoin. Ok? Detalhe, numa perspectiva de análise técnica, eu não vejo compra enquanto a gente não passar essa região dos 9.330 e para venda, eu realmente ficaria de olho para operar o curto prazo um rompimento para baixo desse padrão de continuação ou realmente um rompimento aí de maior longo prazo dessa região dos 8.900, tá? Que pode desencadear uma queda muito elevada. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu acho que o vídeo de hoje foi bem longo, né? Mas eu gostaria realmente de passar para vocês não só essa visão do Bitcoin, mas também essa visão do S&P 500, já que essa correlação aí é algo um pouco frustrante, mas não é algo que vai durar por muito tempo, assim esperamos, tá? Então é isso, tá? Eu espero que essa análise lhe seja útil. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e deixar todas as suas dúvidas, sugestões ou críticas nos comentários. Faz sentido para você essa questão do S&P ser só temporária ou você acha que a gente vai ficar por muito tempo correlacionado ainda? Mas então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.